Olá, começa agora o Rádio Jornal Inclusão, que traz para você informações sobre acessibilidade, saúde, qualidade de vida, meio ambiente e sustentabilidade. O objetivo é estimular a inclusão social e digital, divulgando matérias atualizadas sobre produtos e serviços que contribuem para a vida de pessoas com deficiência, mobilidade reduzida e da terceira idade. Jornal Inclusão. Olá, hoje é sexta-feira, 4 de dezembro de 2015, programa número 670. Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. Bom dia, Jéssica Elias. Qual é o destaque do programa de hoje? Bom dia, Fernando Negrão. O programa de hoje é especial. Vamos apresentar o radiodocumentário desenvolvido por alunos do 6º semestre de jornalismo da Universidade de Sorocaba, que conta a história de idosos que há muito se sentem esquecidos pela sociedade e hoje habitam em uma casa de repouso. Confira agora o documentário Sábios Esquecidos. Sábios Esquecidos. O surgimento de instituições para idosos vem do cristianismo. Há registro de que o primeiro asilo foi fundado pelo Papa Pelágio II, 520 e 590, que transformou a sua casa em um hospital para velhos. No Brasil colônia, o Conde de Resende defendeu que soldados velhos mereciam uma velhice digna e descansada. Em 1794, no Rio de Janeiro, começou então a funcionar a Casa dos Inválidos, não como ação de caridade, mas como reconhecimento àqueles que prestaram serviço à pátria para que tivessem uma velhice tranquila. O Asilo São Luís para a Velhice Desamparada, criado em 1890, foi a primeira instituição para idosos no Rio de Janeiro. A instituição era um mundo à parte, e ingressar nela significava romper laços com família e sociedade. Eles eram abrigados em asilos de mendicidade, junto com outros pobres, doentes mentais, crianças abandonadas, desempregados. Em fins do século XIX, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo dava assistência a mendigos e, conforme o aumento de internações para idosos, passou a definir-se como instituição de gerontologia em 1964. Hoje, o Brasil conta com mais de 20 milhões de pessoas acima de 60 anos, segundo dados do último censo, realizado em 2010 pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Cerca de 83 mil idosos vivem em asilos no Brasil, informou o estudo, que também apontou que as mulheres são a maioria nessas instituições. A psicóloga Ana Laura de Lima fala da situação do idoso hoje e a casas de repouso. Eu acho que hoje, quando a gente fala dos idosos, a gente vai falar de uma população que é muito diferente de 20 anos atrás. Então, a gente não tem mais uma população, digamos, uniforme, aquela coisa, você tem 80 anos, cabelinho branco. Não, você tem aí toda a estética, tudo que pode transformar. E a gente vai falar de grupos de pessoas que mantêm a sua subjetividade. Então, a gente pode ter o idoso jovem, a gente pode falar de um idoso que tem uma vida mais reclusa, que acaba ficando mais em casa com os filhos, e a gente tem os idosos que acabam vivendo nos lares de longa permanência. Eu tenho experiência lá no Asilo São Vicente de Paulo e tem vários que foram para lá por opção. As instituições de longa permanência são estabelecimentos para atendimento integral institucional, cujo público-alvo são pessoas de 60 anos ou mais, dependentes e independentes. Essas instituições, conhecidas por denominações diversas, abrigo, asilo, lar, casa de repouso, casa de idosos, entre outros. O Dia do Idoso é comemorado em 1º de outubro e foi instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU. E a data, posteriormente, foi escolhida para a criação do Estatuto do Idoso, que já completou 12 anos no ano de 2015. Pela Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003, foi instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. O advogado e professor da Uniso, Dr. Martinho Milani, comenta a importância dos direitos alcançados pelos idosos. O primeiro aspecto para ressaltar é que o Estatuto do Idoso, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a proteção integral do idoso.
Isso quer dizer que o idoso ele tem que ser protegido pela lei em todos os aspectos da vida dele, seja educação, seja desporto, seja a vida cultural, seja o transporte que ele vai utilizar. Ele tem que ser protegido de forma integral, ou seja, tem que ser protegido de forma absoluta praticamente. É um dever da família. Então, preferencialmente, o que diz o Estatuto do Idoso, preferencialmente o idoso ele tem que ficar no convívio familiar. Só em caso de extrema necessidade que ele deveria ser levado para essas entidades, que não é o que a gente vê. Em placas de sinalizações, os idosos são representados por uma pessoa curvada, apoiado em uma bengala. Mas na vida real, parte da população de 60 anos ou mais tem imagem diferente. Com maior expectativa e qualidade de vida, os idosos têm viajado mais, estudado, comprado e ocupado espaços públicos e virtuais. Existe uma proposta de um novo símbolo, no qual uma pessoa aparece ereta ao lado de 60 mais. Sorocaba conta com 65 mil pessoas com 60 anos ou mais, fazendo parte da sua população, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, referentes ao censo de 2010. Possui 2 lares filantrópicos e 14 lares particulares. A Vila dos Velhinhos. Fundada em 31 de março de 1934, está situada na Rua Dr. Luiz Mendes de Almeida, 380, Largo do Divino. Criado por iniciativa de um grupo de cidadãos com espírito altruísta e preocupados com as precárias condições sociais, em especial dos mendigos, idosos e até menores abandonados, que já naquela época viviam em estado de desamparo pelas ruas da cidade. Hoje, são 110 idosos, homens e mulheres, com diferentes histórias de vida e com a missão de acolher idosos de 60 a 80 anos, prestando-lhe de forma gratuita, permanente e sem qualquer discriminação, toda a assistência material, moral e espiritual necessária a uma existência com qualidade. O radialista Antônio Laureano mora na vila há 3 anos e recorda com saudade seu trabalho na Rádio Boa Nova em Sorocaba e os programas. E naquele tempo tinha um programa do deputado, ex-deputado Juvenal de Campos, que tinha um programa aqui de casamento. Ele fazia o casamento no rádio, entende? Você mandava a carta, assim, então ele fez acho que vários casamentos assim pelo rádio. Depois ele faleceu também, Ele tinha um programa também só de música assim, antigas, Gostava muito de fazer sonoplastia, Eu tinha muita prática, Eu só tocava o disco, eu punha ali e já tocava, Podia segurar o disco, tudo, Então, eu fui aperfeiçoando, ensinei vários operadores de som, tudo, Só teatro, assim, eu não podia fazer, Eu não gostava muito de teatro, Com olhares atentos e cheios de esperança, os idosos apresentam em cada piscar de olhos uma história a revelar. Em cada sorriso e abraço, uma lembrança e emoção. Essa é a primeira coisa que se observa ao entrar no Lar São Vicente de Paulo, situado na Avenida Betânia, 1255, Vila Betânia, no Jardim Betânia, e fundado em 1896. A assistente social da entidade, Ângela Rezani, fala sobre o trabalho desenvolvido no Lar São Vicente de Paulo. Então a minha função é aqui, é o acolhimento, a aproximação do vínculo familiar, é estar por dentro de todos os projetos que são envolvidos dentro da entidade, estar recepcionando as famílias, nós fazemos um trabalho em grupo com as famílias para fortalecimento do vínculo familiar e outros mais que for necessário. Então, assim, na verdade, engloba-se uma série de coisas, dentro do social, que a gente tem que estar desenvolvendo com eles, Na questão do idoso, a gente vê que nas últimas décadas houve um aumento bem significativo da população idosa no nosso país, O que acarreta a necessidade de se investir mais em políticas públicas voltadas para esses cidadãos, que são os idosos.
As atividades e o dia a dia no lar, quem conta é a Ruth Francisco de Souza. Me adapto a qualquer lugar. Bom, dia a dia aqui é comer. Eu falei desse, tem gente que fala, eu estou com fome, não dá tempo. É de 3 em 3 horas, alimentação, caminhada, conversa com uma pessoa, conversa com outra, assim, grupinho, né? Olha, é bastante coisa, assim, artesanal, pintura, desenho, fisioterapia, tem bastante que eu gosto de ver. A estudante de psicologia da Uniso, Clarice de Fátima Souza Toinoc, é voluntária no lar e fala das ações que promove com os idosos. Cada um tem uma personalidade diferente, então é uma realidade bem heterogênea que tem lá dentro. Mas eles são bem resistentes, pelo menos nas atividades que eu estou levando, né? São poucos que aceitam participar. Cada grupo tem um foco. Tem outro grupo que quer levar a identidade mesmo, porque eles lá dentro acabam perdendo a identidade. Então, saiu da família, é um local diferente que eles estão. Então, é levar a identidade para eles mesmo. É mais foco psicológico mesmo que a gente está fazendo. Tanto o Lar São Vicente de Paulo quanto a Vila dos Velhinhos são abertos todos os dias para a visita do público. Entidade beneficente mista que funciona em regime aberto. Atende pessoas entre 60 e 80 anos de idade. Tanto o Lar São Vicente de Paulo quanto a Vila dos Velhinhos são abertos todos os dias para as visitas do público. Entidade beneficente mista que funciona em regime aberto. Atende pessoas entre 60 e 80 anos de idade sem dependência funcional. Há também as casas que cobram para cuidar dos idosos. Este valor varia de R$ 1.900 até R$ 5.000. O exemplo é da Aldeia de Emaús, centro de convivência e hospedagem, que fica na Avenida Bandeirantes, 1297, em Brigadeiro Tobias. Iniciou suas atividades em 22 de outubro de 1988, alicerçada nos ideais de trabalho do médico e professor doutor em gerontologia e geriatria Paulo Renato Canineu e a sua esposa, Maria Canineu. Com aproximadamente 8.000 metros quadrados, é um espaço dedicado ao idoso. O espaço proporciona conforto aliado à segurança, adaptando o entretenimento, saúde e bem-estar às condições de cada morador. Daniel Canineu é o diretor da Aldeia de Emaús e fala sobre o atendimento que presta aos idosos. Emaús, a Aldeia de Emaús é uma clínica que tem 27 anos, completados agora em outubro. Uma das pioneiras nesse segmento em Sorocaba. Começou com o Dr. Paulo Canineu e a Maria Canineu. Depois, posteriormente, viemos nós, que somos filhos, a doutora Paola, ela é geriatra também. E eu sou formado em economia, então a gente já passou por diversas mudanças estruturais, de tamanho. Hoje a gente comporta até 40 idosos, a capacidade total. E tem o Centro-Dia, é um programa vinculado à saúde do idoso, em que a gente traz o idoso diariamente para a instituição, para realizar algumas atividades. E ele volta no final do dia para o convívio familiar da família, com os filhos, enfim, ou para a sua própria casa. A Uniso, Universidade de Sorocaba, após uma pesquisa, constatou que haviam muitos idosos em Sorocaba ociosos e, em 1996, cria o programa Universidade da Terceira Idade. A instituição tornou-se mais do que apenas um local para os estudos acadêmicos. Esse espaço busca resgatar as potencialidades e oferecer atualizações. Ana Paula Santos é coordenadora do programa Universidade da Terceira Idade e fala da participação e os cursos oferecidos. A gente tem uma média, isso varia muito de semestre para semestre, mas uma média de entre 600 e 700 alunos matriculados aqui. Alunos a partir de 50 anos, que a gente considera nosso aluno. Os cursos a gente tem de várias modalidades. Tem de idiomas, tem de informática, tem ligados à ginástica, neurolinguística, filosofia, fotografia. Então a gente tem várias modalidades. Tem duas coisas. Eles buscam novos conhecimentos, porque às vezes no período de trabalho, durante a vida, não deu para fazer um curso, não deu para fazer
enfim, alguma coisa que gostasse. Então a universidade, eles retornam à universidade para poder justamente, eu tinha muita vontade de fazer fotografia, nunca consegui, agora eu posso, né? Então é um momento deles buscarem novos desafios, deles aprenderem, né? Então a gente trabalha muito com o conceito de educação continuada, que é a gente se educar sempre, a todo momento, até o fim da vida. As aulas são 2 horas aulas por curso. Gilmar, realizado profissionalmente, está no curso para ampliar seus conhecimentos. A princípio, né, eu não tenho intenções de retorno a trabalho, né? Então não seria no aspecto profissional, porque eu planejei a minha vida no sentido de que quando eu chegasse nesse momento, eu tivesse condições de poder abdicar do trabalho em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro, né? Esse curso, na verdade, ele não é bem uma graduação, né? E eu até entendo ele de uma maneira um pouco mais, digamos assim, além do que a proposta original de um curso de inglês para viagens. Se nós formos analisar, acho que a maioria das pessoas está na minha situação, estão aposentadas. E eu acredito que não tenham também esse interesse no aspecto profissional. O geriatra Dr. Paulo Canineu afirma que só fica idoso quem é saudável e aconselha o idoso ser atuante na sociedade. Na programação deve ser direcionado algo que o indivíduo desenvolva aquilo que for ensinado. Seja para a sua família, seja para a sua comunidade, seja um trabalho voluntário. A gente vê em muitos locais e até muitas vezes em universidades de terceira idade ou nos clubes de envelhecimento, a dança, que é ótimo, o bingo e outras atividades. Mas o idoso tem muito mais para dar. O indivíduo pode exercer a sua capacidade anterior para uma oficina de preparo de algumas coisas para a comunidade, para a criança, para pessoas que tenham menos oportunidade, ou até para aprender coisas e realmente fazer. Os idosos nos ensinam que não merecem ser esquecidos. Possuem e nos oferecem generosamente a totalidade de seus saberes, contudo, em sua maioria, perecem silenciosamente em vida. Nossa sociedade é impiedosa e cruel para com idosos anônimos, sem imagem, sem cor, sem identidade, sem lugar e sem memória. Experiências e ensinamentos dos idosos disponíveis e inaudíveis nos permitem olhar para o espelho de quem somos e de nossos medos de como não gostaríamos de terminar esta vida, solitários e invisíveis. Paulo Afonso de Barros. Documentário Sábios Esquecidos, produzido pelo curso de graduação de Comunicação Social Jornalismo, alunos do 6º período da Universidade de Sorocaba Uniso. Locução e roteiro Carlos Garbo. Reportagem Fernando Nascimento e Michele Brito. Edição Marcelo Rolim. Orientação professor e mestre Fernando Negrão. Sonoplastia Antônio Tadeu Lopes. Jornal Inclusão Brasil. O Jornal Inclusão fica por aqui. Você que possui algum tipo de deficiência e quer entrar no mercado de trabalho, envie seu currículo e um laudo médico para contato.inclusãobrasil@gmail.com. contato.inclusãobrasil@gmail.com. Bom dia para você, obrigado pela audiência. Fique agora com o Jornal da Cruzeiro. Termina aqui o Rádio Jornal Inclusão, um projeto de extensão universitária do Laboratório de Comunicação da Universidade de Sorocaba, em parceria com a Rádio Cruzeiro FM e o Jornal Inclusão Brasil, sob responsabilidade da fisioterapeuta Dariene Rodrigues, jornalista responsável, professor Fernando Negrão Duarte, apresentação Jéssica Elias. Reportagens produzidas pelos alunos de jornalismo. Gravado nos estúdios de rádio da Universidade de Sorocaba, com técnica de Paulo César Queiroz. Tenham todos um bom dia e até a próxima edição.
Fique agora com o Jornal da Cruzeiro, primeira edição.